Olá, meu nome é William Camilo, eu sou instrutor e professor nas áreas de oratória, expressão verbal e memorização. Você deve ter percebido que o fato de fazer algo repetidas vezes na sua vida sempre o leva a ter os mesmos resultados. Já conheceu aquela pessoa que deseja resultados melhores, mas continua fazendo exatamente igual? O fato de você ter adquirido esse material e começar a assisti-lo já demonstra que você é daquelas poucas pessoas que pensa diferente, quer resultados melhores, mas tem uma atitude diferente. A partir de agora, nós entraremos no fascinante mundo da memorização e vamos quebrar velhos conceitos, mudar paradigmas e aprender como a nossa memória pode ser fabulosa, dependendo de como você a utiliza. Então, prepare-se para surpreender-se com você mesmo. Quando falamos em conceitos de memória, o primeiro ponto crucial é entendermos a importância dela. Tudo na vida requer memória. Aliás, o ser humano não seria nada sem a sua memória. Das situações mais complexas às mais simples, a memória é fundamental. O fato de você estar assistindo a esse vídeo já demonstra a importância da sua memória. Eu quero dizer que você pode não perceber, mas você só está entendendo tudo que está sendo falado nesse bate-papo porque, de uma certa maneira, você memorizou o nosso idioma, o português. Porque se não fosse por isso, você certamente não estaria entendendo essa conversa. Quando você acorda pela manhã, cumprimenta as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, da sua vida. Pode parecer um exemplo simples, mas é a memória que permite com que você se lembre dessas pessoas. E o caminho para o trabalho, para a escola ou faculdade? Como é que você consegue chegar nesses lugares? É porque a sua memória leva você. Você não repara, mas a todo instante você precisa dela. A partir de agora, vamos começar a aprender como tornar essa ferramenta realmente poderosa. Como você consegue tornar a sua memória super poderosa? Vamos começar a quebrar alguns velhos conceitos sobre a questão de memória boa ou memória ruim. O primeiro ponto, você deve ter percebido isso, as pessoas costumam confundir ou misturar conceito de memória com inteligência. Prova disso, muitas vezes, no meio estudantil, profissional ou social, quando aparece uma pessoa que tem uma boa memória, repare, normalmente as pessoas em volta comentam o que dessa outra pessoa? Puxa, como é inteligente. Isso é normal, nós muitas vezes confundimos esses dois conceitos. O que eu quero que você entenda é que a memória, a boa memória, não está diretamente relacionada à inteligência. Ou seja, ninguém precisa ser genial ou superdotado para ter uma excelente memória. É muito importante que nós mudemos alguns conceitos sobre memória. Mas eu quero com você agora fazer aqui alguns testes para realmente comprovar se a sua memória é ruim ou se ela é boa. Primeiro caso interessante. Já aconteceu com você de reencontrar uma pessoa, qualquer pessoa? Você olha para o rosto dela, lembra da pessoa, mas não se recorda do quê? Do nome dela. E você fica olhando para a fisionomia da pessoa, não adianta, você não consegue se lembrar. Já ocorreu isso? Já aconteceu de você simplesmente esquecer onde havia deixado estacionado o seu carro? Quando você, por exemplo, vai a um shopping? E quando a pessoa vai trabalhar de carro e simplesmente esquece que foi de carro e volta de ônibus? Você já viu algum caso assim? Agora, o mais impressionante de todos, você já viu aquela pessoa que está dentro da própria casa,
Vai a um outro cômodo pegar algo e quando chega ali, esquece o que ia fazer? Será que isso já não aconteceu com você? Alguns desses casos? Ou todos eles? Se você respondeu sim, algumas dessas situações que eu acabei de citar, provavelmente você deve estar pensando, realmente a minha memória não está nada bem. Mas eu quero aqui fazer um convite e recordar um pouco da época de escola. Vamos ver se a sua memória realmente é ruim. Você consegue se lembrar de algumas fórmulas matemáticas que você teve que guardar para fazer uma prova? Matérias como física, como química, que você estudou várias vezes durante alguns anos. E algumas definições, será que você ainda tem memorizado? Mitocôndria, você se recorda desse nome, mas o que é isso? Para que serve um ribossomo? Você também se recorda desse termo. Qual a finalidade dele na célula? Você viu tudo isso em biologia, na parte de citologia. E certamente você tentou guardar para fazer a prova. Mas e agora? Onde é que está essa informação? E a sua memória? Antes que você comece a se preocupar, eu vou mostrar que a sua memória é excelente. De fato, ela é muito poderosa. O que muitas vezes está faltando é aprender como praticar. O que nos falta é a ferramenta adequada, é a técnica correta. E aí sim, você descobrirá como é fascinante aprender a memorizar. Provando então que a sua memória é excelente. Provavelmente você fez uma experiência bem no início da vida escolar que até hoje as pessoas costumam chamar da experiência da germinação do pé de feijão. Você se recorda? Lembre então comigo, o que você teve que pegar primeiro? Um copo e depois, o que você colocou ali dentro? Algodão. Você teve que depois molhar um pouco o algodão e aí sim você colocou o feijão. E você se recorda que a professora pediu para você deixar numa parte da sua casa que batesse sol durante alguns dias, para você ver o que ia acontecendo com a experiência e depois poder relatar para ela? Mas pense num detalhe, a experiência do pé de feijão foi muito antes da mitocôndria, do ribossomo, das fórmulas matemáticas e de física. Por que você ainda se lembra do pé de feijão? Hino nacional. Há quanto tempo você não canta o nosso hino? Mas se eu começar a cantar com você aqui, certamente você vai até o final. Você não canta o hino nacional todos os dias. E por último, você já percebeu que às vezes você rapidamente guarda aquela música que você detesta? Já percebeu? Você não gosta da música, daqui a pouco você está cantarolando o refrão. O que eu quero mostrar é que se a sua memória fosse realmente ruim, você não se recordaria de nada disso. Será que ela realmente é ruim? Vamos então comprovar que a sua memória é excelente. Eu quero que você imagine uma situação. Eu vou estar descrevendo a situação e vou pedir que você então imagine comigo. Um estádio de futebol, Corinthians contra Palmeiras. Imagine isso. E então eu quero que você guarde uma frase, mas imagine isso. Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Então guarde a imagem. Estádio, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Quero agora que você imagine um restaurante e o garçom se chama Francisco. Você, com vontade de comer um quibe, chama o garçom e diz assim: Francisco, me vê um quibe. Mais uma vez, o garçom está próximo a você. Francisco, me vê um quibe. Mais um caso. Você se recorda do personagem Robinson Crusoe? Quero que você imagine
Robinson Crusoe francês. E você está na sua cama, bem confortável, e você está lendo sobre Robinson Crusoe. Agora, guarde então essa imagem. Li na cama Robinson Crusoe, o francês. Mais uma vez, está na sua cama, confortavelmente, li na cama Robinson Crusoe, o francês. Você conhece alguma Magda? Eu quero que você se lembre de alguma Magda, qualquer uma. E imagine então essa bela Magda casando-se com o senhor Barata. A bela Magda casando-se com o senhor Barata. Guarde essa imagem. Por último, imagine que você esteja na sua casa, na hora do jantar, e você diz: minha velha, traga meu jantar. E o que tem nesse jantar? Sopa, uvas, nozes e pão. Mais uma vez. Minha velha, traga meu jantar. Sopa, uvas, nozes e pão. Imaginemos que você queira deixar algum músculo do seu corpo mais ágil, com reflexos mais rápidos. O que é que você precisa fazer para atingir esse resultado? Certamente você vai necessitar de um profissional que vai lhe ensinar a técnica, a ferramenta correta. Porque se você tentar exercitar o seu músculo sem uma orientação, provavelmente você pode causar algum dano a ele. Eu quero mostrar a você que a nossa memória funciona exatamente dessa forma. A memória funciona como se fosse um músculo do corpo, ou seja, se você aprender a exercitá-la da forma adequada, com o tempo ela fica cada vez melhor. Um mito muito comum que as pessoas têm é achar que, com o passar dos anos, a memória vai enfraquecendo ou vai piorando. Por que temos essa impressão? Justamente porque nós não aprendemos a utilizar essa ferramenta da forma certa. O que a escola ou até a faculdade fez conosco é apenas decorar matérias. E qual é a principal diferença entre decorar e memorizar? Perceba que quando você decora alguma informação, você até a retém, mas por pouquíssimo tempo. Já aconteceu com você de ter uma prova importante para fazer, você precisava ir bem e você falou para si mesmo: eu não vou nem tentar entender, eu vou decorar, o importante é a nota. E você realmente ficou um final de semana inteiro ou um dia decorando aquela matéria. Só que você ia fazer a prova no dia seguinte, então você até se lembrou. Mas eu lhe pergunto, se você tentasse fazer a mesma prova um mês depois, sem pegar novamente no caderno, qual seria a sua nota? Quanto será que você se lembraria de tudo que você decorou há um mês? No nosso objetivo de melhorar a nossa memória, torná-la realmente poderosa, quais são os maiores inimigos? Primeiro deles, estresse. Atualmente, é um mal da humanidade e acredite, o estresse é o pior inimigo para a boa memória. Normalmente, quando você está estressado de alguma forma, dificilmente você consegue guardar qualquer informação. Um outro ponto é a ansiedade. Procure se recordar alguma situação que você precisava guardar uma informação rápido, uma reunião, estudar para um concurso, você estava sendo pressionado para ter um bom resultado. Você tentou guardar a informação ansioso. Isso dificilmente funciona. O que nós precisamos é entender que a memória necessita, primeiramente, relaxar. Quando você está relaxado, a memória se abre e a informação entra e dificilmente sai. Você já percebeu que aquelas grandes ideias, ou aquele clique que você às vezes tem, ocorre em quais condições ou em quais situações? Você já teve uma grande ideia quando você estava preso no trânsito? Você já teve um grande clique quando estava sendo pressionado pelo seu chefe? Provavelmente não. Observe que
Essas boas ideias vêm quando você está relaxado, passeando, viajando, com os amigos em um happy hour, num bate-papo bem descontraído, vislumbrando o mar, alguma situação onde você está muito tranquilo. Eu quero mostrar para você que é fundamental relaxar e, principalmente, divertir-se. Por que nós temos a nítida impressão que as crianças aprendem mais rápido que os adultos? Você já percebeu isso? Nós temos, às vezes, a certeza que as crianças aprendem muito mais rápido que o adulto. Não que elas sejam mais inteligentes que os adultos. Sabe o que acontece? E repare, geralmente, quando a criança está aprendendo algo, ao mesmo tempo, ela está se divertindo. O que, infelizmente, não acontece mais quando a pessoa fica adulta. Então, vou lhe deixar uma sugestão. Divirta-se mais. Por que muitos professores de cursinho usam essa técnica? Porque sabem que se divertir os alunos enquanto ele está ministrando aula, os alunos terem uma chance muito maior para guardar a matéria. Divirta-se mais. Não leve as coisas tão a sério. Isso faz um bem tremendo para a sua memória. Já que você vai começar a se divertir mais, então, a partir de agora, e ficar mais relaxado para guardar aquilo que você realmente precisa, note um outro ponto importante da boa memória: a observação. Geralmente, nós não observamos, apenas vemos. E existe uma diferença nesses dois conceitos. Até pela correria do dia a dia, os nossos afazeres, as tarefas cotidianas, nós apenas vemos o que passa, mas dificilmente paramos para observar. Uma memória poderosa pressupõe-se uma pessoa observadora. Eu quero fazer um teste simples com você, mas eu preciso que você dê a sua palavra, que vai ser honesto nesse teste. Quero que você olhe para mim e tente responder algumas perguntas que lhe farei. Olhando para mim. O seu relógio de pulso. Qual é a cor do fundo do seu relógio? Responda, olhando para mim. O seu relógio de pulso tem o ponteiro dos segundos ou não? Tem certeza? Não olhe para ele ainda. E os números, como são? Algarismos romanos ou não tem números? Os botões ao lado, quantos tem? Tem certeza? Será que você conseguiu responder corretamente essas perguntas sobre o seu próprio relógio de pulso? Agora, olhe então para ele e veja se você acertou. Eu quero mostrar, com esse exemplo, o relógio você vê várias vezes, mas nunca observa. Você está sempre olhando para ele, mas dificilmente para observar com atenção. E você se esquece de detalhes. A boa memória necessita de dois principais elementos. E são esses elementos que nós veremos agora. Acredite, se você se concentrar nesses dois itens, você começará a se surpreender com a sua própria memória. Primeiro elemento, imagem. O nosso grande erro é tentar guardar as informações através de palavras. E isso é decorar. O que é a imagem? A imagem faz com que você primeiramente se recorde daquilo que precisa e as palavras vêm por consequência. Vou deixar alguns exemplos para você. Onde você passou as suas últimas férias? Repare que para conseguir contar para mim para onde você foi, primeiramente, algumas imagens vêm à sua mente. Porque se não vier, certamente você não consegue relatar para onde você foi. O seu primeiro beijo. Você se lembra do seu primeiro beijo? Certamente o que você disse para a pessoa, você não se recorda mais. O que você tem daquele dia é uma imagem. A sua última viagem, para onde você foi?
Se você quiser contar para mim a sua última viagem, antes de relatá-la, você precisa se lembrar da imagem. E por último, seu último sonho, como foi? Por que muitas vezes você acorda e não consegue contar o sonho para uma outra pessoa? E acha até que não sonhou. Você sonhou naquela noite. O que você não tem no dia seguinte é a imagem. Você não possui a cena do sonho. E para a memória é como se você não tivesse sonhado. Tudo isso para você perceber a importância da imagem para a memória. Primeiro princípio, esqueça as palavras inicialmente. Trabalhe com imagens. A imagem ativa a memória e faz com que ela realmente guarde aquilo que você precisa. Segundo princípio da boa memória. Se é importante fazer imagem, para que a pessoa realmente tenha resultado e para que você melhore a sua memória, é fundamental que você também trabalhe com associações. Como assim associações? Eu vou lhe dar um exemplo de como você já faz isso sem perceber. Imagine que alguém aborde você na rua e lhe pergunte como fazer para chegar em algum local. Como é que você explica o caminho para alguém? Será que você pega o nome da rua onde vocês estão, o nome da rua onde a pessoa quer chegar e fala para essa pessoa o nome de todas as ruas e avenidas que ela tem que pegar? É assim que você faz? Certamente não. Para explicar o caminho para alguém, repare como você procede. Você não diz mais ou menos assim para a pessoa? Olha, no terceiro farol você vai virar à direita e aí você vai ver uma videolocadora. Nessa videolocadora vai ter uma rotatória e assim por diante. Associação é isso. Você guarda através de pontos, você associa informações para se lembrar de outras. Inclusive, você mesmo, quando precisa guardar um trajeto que você está fazendo pela primeira vez e sabe que vai ter que voltar lá depois de um tempo, no próprio caminho você já vai fazendo associações. Você guarda o açougue, a loja, para que depois você consiga chegar ao mesmo destino. Vamos comprovar agora como é realmente poderosa a técnica de você trabalhar com imagem e associação. Você se lembra no começo desse nosso bate-papo? Algumas imagens que nós fizemos pareceu até uma brincadeira. Eu quero mostrar a você que, quase sem querer, você, utilizando imagem e associação, memorizou fórmulas, memorizou o sistema solar e memorizou alguns elementos da tabela periódica. Antes de lhe mostrar isso, vamos novamente resgatar as imagens e as associações. Primeira, recorda-se do estádio de futebol? Corinthians contra Palmeiras? Que imagem você fez? Palmeiras verdinho não resiste ao timão. E no restaurante? Você olhou para o garçom, lembra do Francisco? E o que você falou para ele? Francisco, me vê um quibe. E na cama? Você estava ali tranquilo, relaxado. Li na cama Robinson Crusoe, o francês. Lembra-se da Magda? A bela Magda? Que imagem nós fizemos então para ela? A bela Magda casando-se com o Sr. Barata. Lembra do Sr. Barata? E por último, você ali com fome, na hora do jantar, o que é que você falou para outra pessoa? Minha velha, traga meu jantar. Quais eram os itens do jantar? Lembra-se? Sopa, uva, nozes e pão. Veja agora tudo que você conseguiu memorizar em alguns segundos, apenas com imagem e associação, quase que brincando. O que você levaria horas para tentar decorar da forma tradicional. Observe comigo e veja como é poderosa a técnica de memória. No nosso primeiro exemplo, Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Você memorizou uma fórmula.
PV igual a nRT. Essa fórmula realmente existe. Quantas vezes você tentou guardar fórmulas na sua vida e na hora que você mais precisou, você esqueceu? Eu garanto, essa fórmula você não esquece mais, porque ela está memorizada através de técnica de imagem com associação. E o restaurante? Por que do garçom? Francisco, me vê um quibe. Repare agora, outra fórmula que você memorizou. F é igual mv sobre QB. O que o Robinson Crusoe estava fazendo ali na sua leitura? Brincando, quase que sem querer, você guardou da tabela periódica os elementos alcalinos terrosos. Li na cama Robinson Crusoe, o francês. Com essa imagem, essa associação, você vai guardar todos os elementos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Dá para você imaginar quanto tempo você levaria para tentar decorar esses nomes sem usar a técnica? E a Magda, para que ela serviu? Com a imagem e associação da Magda se casando com o Sr. Barata, você memorizou rapidamente os elementos dos alcalinos não terrosos. Belídio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Apenas com as iniciais da imagem que você fez. E por fim, a imagem que você fez e a associação sobre a janta. Minha velha, traga meu jantar, sopa, uvas, nozes e pão. Você pode não ter percebido, mas você já memorizou todos os planetas do Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Você não mais esquecerá dessas fórmulas nem dos planetas. Em poucos segundos, você começou a perceber como a sua memória pode ser impressionantemente poderosa. Você provavelmente já utilizou a técnica da imagem com associação sem perceber. Eu quero recordar uma regra da língua portuguesa que provavelmente você sabe até hoje, não porque decorou, mas porque você fez uma associação, trabalhando inclusive com rima. Como você sabe quando crasear antes de lugares, nomes de cidades, estados e países? Quando crasear e quando não crasear? No lugar de tentar decorar todos os casos, o que é que você fez? Você associou através de uma rima. Vamos então recordá-la? Quem vai a e volta a dá, usa crasear. Quem vai a e volta a de, usa a crase para quê? Com essa associação, você guarda todas as situações onde usar ou não usar a crase antes de nomes de lugares. Acompanhe comigo então esses dois exemplos. Fui à Bahia, fui a Roma. A Bahia, craseado. A Roma, sem crase. Guarde a associação. Quem vai a e volta da, usa crasear. Quem vai a e volta de, usa a crase para quê? Fui à Bahia, voltei da Bahia, crase. Fui a Roma, voltei de Roma, sem crase. Vamos agora falar de uma outra situação onde a memória costuma nos pregar algumas peças. Você já enfrentou esse caso, que inclusive nós comentamos no começo do vídeo. Lembrar do nome das pessoas. Isso é importante? Não, é fundamental. Toda vez que você se esquece o nome de alguém, acredite, você já começa a prejudicar os seus relacionamentos interpessoais.
Quer de verdade encantar uma pessoa? Quer surpreender alguém? Lembre-se do nome dessa pessoa. Antes de nós vermos como aplicar a técnica da imagem e associação para nomes, vamos primeiramente aqui fazer algumas reflexões. Por que será que com tanta frequência nos esquecemos do nome das pessoas? Um dos principais motivos, repare, na grande maioria das vezes, você pergunta o nome da pessoa apenas por educação. É como se fosse uma etiqueta social. Até porque, em algumas situações, a pessoa pergunta primeiramente o seu nome. E, claro, por uma consequência quase que natural, você pergunta o nome dela. Eu quero mostrar com esse exemplo que nós não temos o objetivo de guardar o nome das outras pessoas. Entenda que quando você não tem um objetivo, dificilmente a sua memória vai guardar aquilo que você quer. O que você pode fazer então para reverter isso? Quando você for conhecer a próxima pessoa, vá com a meta de guardar o nome dela. Por exemplo, eu vou lhe conhecer, falo para mim, eu vou guardar o seu nome. Adquira esse hábito, tenha esse pensamento sempre em mente. Eu vou guardar o nome dessa pessoa. Isso é ter meta, isso é ter um objetivo para guardar o nome dela. Uma segunda sugestão, quando a pessoa disser o nome dela, repita em voz alta. Isso ajuda a memória. E, claro, a pessoa também fica feliz porque está ouvindo você falar o nome dela. Vou deixar um teste de recomendação. Numa conversa que você tiver com alguém, procure durante o bate-papo tratar a pessoa por você ou senhor e senhora, da forma que você julgar melhor. E repare o nível de atenção que a pessoa lhe dá quando você a trata por esses termos. Numa ocasião posterior, converse com a pessoa e durante a conversa, fale o nome dela. Trate a pessoa pelo nome e repare agora a atenção que ela lhe dá. Sabe o que você vai descobrir? Só o fato de falar o nome de alguém durante um relacionamento faz com que a pessoa, inclusive, se interesse mais por você. Tenha certeza, lembrar e falar o nome das pessoas pode fazer toda a diferença. Alguns exemplos práticos de como você vai utilizar imagem e associação para guardar nomes. Primeiro caso, nomes comuns. Geralmente, nomes são normais. William. Provavelmente você já conheceu um outro William, ou algum William famoso. O que é que você então vai fazer? Aplicar a técnica para guardar o nome dessa pessoa. Você poderia associar esse William que você quer guardar com Shakespeare. Fazer alguma imagem associando com Shakespeare. Pode ter certeza, quando você reencontrar, você vai lembrar que ele se chama William. Marcelo, Rodrigo, César, os nomes comuns são fáceis de guardar, mas não tente decorá-los. Faça a imagem e associe a pessoa com uma outra que você já tenha visto. Alguns nomes já dão alguma ideia de imagem. Ayrton. Toda vez que você ouve Ayrton ou conhece alguém com esse nome, diga para mim, qual é a pessoa que você se recorda? Senna. Então você já pode usar para fazer associação. Cássio. Quando você ouve Cássio, o nome Cássio faz com que você se lembre do quê? Marca de qual objeto? Sugestão: associe a pessoa ao relógio. Faça a imagem e a associação, da forma que você preferir. E de preferência, lembre-se, divertido. E se você conhecer uma Clara? Clara lembra o quê? Ovo. E se você conhecer uma Rosa? Todos esses exemplos, você pode e deve usar imagem e associação. Mas agora eu quero citar casos contrários.
ou seja, nomes incomuns. Acontece às vezes de você ter que guardar um nome que é muito diferente, um nome muito absurdo até. Como é que você então deve fazer? Primeiro, lembre-se que tudo que é diferente, a memória guarda até mais fácil. Quer ver? O que você jantou quarta-feira da semana retrasada? Consegue se lembrar? Provavelmente não. Por quê? O que você janta, o que você almoça, são situações comuns para a memória e ela se esquece rapidamente. Tudo que é diferente, tudo que envolve uma emoção, a memória muitas vezes guarda mais fácil. Assim acontece com os nomes incomuns. Vamos imaginar que você tenha conhecido alguém chamado Marcel. Marcel é um nome incomum. O que você pode fazer? Se preferir, você não só pode, como deve quebrar, dividir o nome da pessoa. Que tal você imaginar essa pessoa caminhando sobre o mar e encostando a cabeça no céu? Imagine isso. Faça essa imagem. Por quê? Andando sobre o mar, encostando a cabeça no céu, associação Marcel, Marcel, pronto. Não esqueceu mais o nome dele. Você conheceu uma mulher que se chama Silene. Silene é um nome incomum. Como é que você poderia fazer para associar e criar uma imagem para ela? Silene, Silene, lembra o quê? Sirene. Então, por que você não imagina a pessoa com uma sirene em cima da cabeça? Pode parecer ridículo, mas entenda, quanto mais divertido, melhor. Fundamental é que você não decore mais o nome das pessoas. Brinque com imagens, faça associações e guarde. Toda vez que você se recorda do nome de uma pessoa, você já encanta essa pessoa automaticamente. Eu sei que você vai usar as técnicas de imagem e associação para algo que seja importante. Uma prova, um concurso, uma apresentação em público, uma reunião, ou seja, situações que realmente irão exigir bastante da sua memória. Como é que você tem certeza que não vai ter o branco, mesmo utilizando essas técnicas? Você pode usar a técnica do repasse. Em que consiste isso? 48 horas ou 24 horas antes do seu desafio, do momento onde você vai utilizar as informações, você faz um repasse mental de todas as imagens e associações que você fez. É como se você fizesse um checklist, mas de maneira mental. Você repassa todas as imagens. E o que pode acontecer? Alguma imagem escapa. É por isso que o repasse é importante. Se isso ocorrer, você coloca uma outra imagem melhor ou uma outra associação. Dessa forma, você terá certeza que quando precisar da informação, ela estará à sua disposição. Tudo isso que nós conversamos até agora é de fato surpreendente. E é natural, quando nós começamos a aprender técnicas novas, adquirir conhecimentos, começarmos a querer mais, porque isso entusiasma, isso realmente motiva. Eu quero então deixar alguns convites para você. Primeiro, conheça o volume 2 dessa coleção. E se você achou interessante esse volume, você vai adorar o volume 2, onde nós iremos nos aprofundar na memorização, só que agora aprendendo também mapas mentais. Não perca a nossa próxima conversa. E antes disso, se você quiser se aprofundar, não só em termos de memorização, mas outros assuntos muito interessantes, como oratória, como perder o medo de falar em público, inteligência emocional, leitura dinâmica, procure a nossa escola, Centro de Aprendizagem Acelerada. Está aí no seu vídeo o nosso endereço, o nosso site e o e-mail.
Se você preferir, marque uma aula gratuita. Todos esses assuntos nós oferecemos primeiramente uma aula sem compromisso para você conhecer melhor. Utilize essas técnicas no seu dia a dia, nas áreas profissional, pessoal, tudo o que você necessitar. E só colocando em prática tudo o que nós aprendemos aqui nesse primeiro volume é que você vai comprovar a eficácia dos resultados. E eu espero ver você no segundo volume. Sucesso e que Deus abençoe você. Olá, eu sou William Camilo e quero a partir de agora convidar você a conhecer ainda mais sobre memorização. Nesse segundo volume, iremos nos aprofundar nas técnicas e principalmente melhorar os nossos resultados. Se você quiser explorar o mundo, conhecer lugares diferentes, você necessitará de um mapa geográfico. Mas se o seu caso é explorar um outro território, que é da memória e da mente, você precisará de um outro mapa, um mapa diferente, que possibilitará que você explore territórios até então desconhecidos, o território da sua mente. A partir de agora, você irá se surpreender com as técnicas de memorização juntamente com os mapas mentais. Aproveite! No nosso primeiro volume, nós começamos a desvendar os segredos da boa memória. Você se recorda algumas regras, algumas técnicas que nós vimos. Agora, nesse segundo volume, vamos ir um pouco mais a fundo. Vamos conhecer mais detalhadamente técnicas de memória juntamente com mapas mentais. Mas é muito importante que mesmo nesse segundo volume, você continue lembrando do que nós vimos na nossa primeira conversa, no nosso primeiro bate-papo. Imagens. Nós continuaremos trabalhando o conceito de imagens. Recorde-se, a imagem sempre vem primeiro que a palavra. A memória precisa de uma imagem. Associar informações, trabalhar de forma associativa, também iremos mais a fundo nesse quesito. Relaxar. Fique relaxado enquanto assiste e enquanto aplica essas técnicas. E, principalmente, divirta-se ainda mais nesse volume. Então, a partir de agora, iremos adquirir novos conhecimentos, quebrar outros conceitos e paradigmas e, principalmente, nos surpreender com os nossos próprios resultados, principalmente com as técnicas de mapas mentais. Como você procura guardar ideias, pensamentos, o seu conhecimento? Eu quero que você observe o que vai aparecer em seu vídeo. Não é dessa maneira que você coloca tudo o que você precisa? Não é assim que você tenta organizar o que você quer? Isso recebe um nome. Nós chamamos de anotações lineares. Por que anotações lineares? Você coloca tudo linha embaixo de linha. E sabe por que você faz isso? Porque foi dessa maneira que nós aprendemos na escola. Até a alfabetização utiliza forma linear. E com o decorrer do tempo, você apenas ficou utilizando isso no seu cotidiano. Organização de matérias de prova, reuniões que você precisou elaborar, estudar para alguma prova, algum concurso, fazer algum resumo e tudo que você pega para estudar, se informar através de jornal, revista, manuais. Observe, tudo, absolutamente tudo, vem em formas de anotações lineares.
Agora, quais são as desvantagens de você continuar utilizando o método de anotações lineares? Eu quero primeiramente abordar com você quais são os prejuízos e desvantagens visíveis, aquelas que você percebe já num primeiro momento. O tamanho que fica a sua anotação. Dependendo do assunto ou do que você precisa guardar, muitas vezes você terá folhas, folhas e mais folhas, todas escritas de forma linear. A quantidade de palavras acaba sendo muito grande. E pior do que isso, o dilema que vem depois. Como é que você vai guardar e lembrar posteriormente daquilo que você anotou? Você se recorda do sofrimento para guardar matérias de prova? Você consegue se lembrar a dificuldade quando você organizou uma apresentação em público de forma linear e na hora que você mais precisou lembrar da informação, ela não veio? O que as pessoas costumam chamar de deu branco? Todas as vezes que você utilizar anotações lineares, perceba, você vai gastar muito tempo para organizar as suas ideias e pior do que isso, quando você precisar recorrer a elas ou lembrar, provavelmente o resultado será aquém do que você esperava. Existem outras consequências ainda mais danosas quando você utiliza o método de anotações lineares. Eu quero citar alguns para vocês e certamente você deve ter percebido isso. Monotonia. Todas as vezes que você recorre a uma anotação tradicional, de forma linear, torna-se muito monótono na hora de tentar estudar ou reler aquilo. Uma outra desvantagem é o raciocínio lento, porque você tem muita informação para recordar e aquilo começa a prejudicar, inclusive, o seu desempenho. Outra desvantagem é o cansaço visual. Por que muitas pessoas reclamam que se cansam quando estão lendo, estudando ou tentando guardar alguma informação? Justamente por conta da forma linear. É uma das maneiras mais rápidas de você ter esse cansaço na sua visão. E pior que tudo isso, é você descobrir que depois de tanto tempo perdido, tanto desperdício de energia, muitas vezes a lembrança ela torna-se bastante difícil. Um último exemplo é aquela pessoa que gosta ou criou o hábito de fazer resumos. Você já utilizou esse método? Às vezes, são tantas informações que você precisa resumir. Só tem um problema: o seu resumo continuou sendo linear. Você sabe que um resumo bem feito dá trabalho e, por consequência, leva um tempo considerável. Já aconteceu com você fazer um resumo, gastar às vezes um dia inteiro e quando você termina, o que é que você descobre? O resumo ficou de que maneira? Quase do mesmo tamanho que o original. Sabe por que isso acontece? Porque de todas as maneiras que nós tentamos utilizar para organizar as ideias, nós ainda assim continuamos praticando a maneira linear. Vou mostrar a você, a partir de agora, uma forma diferente de você organizar as suas ideias e recuperá-las posteriormente. É uma técnica extremamente interessante e apaixonante. Se chama mapa mental. O que é um mapa mental? Poderíamos então resumir dizendo que mapa mental é uma forma não linear de você guardar o que você precisa, com a certeza que vai lembrar depois. Em outras palavras, de uma maneira associativa, nós vamos começar a colocar tudo o que nós precisamos para que depois possamos recordar. Quais as vantagens que o mapa mental nos trará? Primeira delas, você vai perceber daqui a pouco que é uma maneira muito mais eficaz de você se organizar. E mais, trabalha e incentiva a criatividade.
Agora, muito importante, você vai descobrir que o mapa mental é um melhor estimulante para a memória. Vou mostrar a você agora um primeiro exemplo de um mapa mental. Um esqueleto simples, mas para que você comece a entender o princípio dessa fascinante técnica. Repare que você não vai colocar nenhuma informação de maneira linear. Pelo contrário, usando sempre a ideia da imagem e associações de palavras, principalmente de palavras-chave. Repare no seu vídeo. A ideia do mapa mental é, inicialmente, você separar uma ideia central. E por que isso? Todo o assunto, toda a matéria, o que quer que você deseje organizar, sempre vai ter um tema ou um título. Essa, então, será a sua ideia central ou a sua ideia geral. E é justamente por isso que ela vai ficar no meio das outras ideias. Em torno dela, você colocará outras palavras, que nós chamamos então de palavras-chave, todas associadas à ideia central. O que nós consideramos palavra-chave? Você já percebeu que às vezes uma informação que você se recorda consegue fazer com que você se lembre de várias outras informações? Eu vou citar um caso que certamente você já vivenciou. Você estava fazendo uma prova, leu a pergunta, abaixou a cabeça e falou para si mesmo: se alguém dissesse apenas o começo da resposta, eu preciso só do início da palavra, toda a resposta, você se recordaria. Sabe por que isso acontece? Porque o que lhe faltou foi a palavra-chave. E se você não a tem, todas as outras informações, por consequência, somem. O mapa mental trabalha com palavra-chave. Por quê? Com algumas informações que você separar, repito, todas de forma associativa, em torno da ideia central, farão com que você se lembre de muitas outras informações. E a lembrança virá naturalmente, e é aí que você vai começar a se espantar ainda mais com o poder da sua memória. Imagine agora tudo o que você precisa fazer em um dia. Todas as obrigações, compromissos e lembranças que você necessita. Se você tivesse ou precisasse colocar isso em um papel de forma linear, dá para imaginar quantas folhas isso daria? Apenas um dia da sua vida. Eu quero mostrar com o próximo mapa mental como você utiliza essa técnica com palavras. Faça a comparação. Quanto tempo você levaria e a quantidade de folhas para colocar os compromissos e obrigações de um dia? Agora, dê uma olhada no seu vídeo, no exemplo do mapa mental. Repare nesse mapa. Tudo que você precisa lembrar para hoje. Ideia central, você já colocou. Em torno dela, primeira providência, fazer as compras. Aonde? Mercado. E o que você precisa do mercado? Outras palavras-chave para você se lembrar. Pão, 2 tipos, integral e francês. Sabonete, detergente e suco. E se quiser, você ainda pode colocar os sabores. Depois, lembrando da aula de espanhol que você tem. E você colocou mais 2 palavras-chave. Algumas dúvidas que você vai precisar tirar com a professora e um texto que você encontrou muito interessante e quer então compartilhar com ela. Não se esqueça da natação dos seus filhos. E tem mais, o encanador. Você precisa telefonar. E para você conseguir se lembrar do que vai falar com ele, primeiro combinar o dia e já perguntar quanto tempo esse concerto vai levar e, claro, o valor que ele irá cobrar. E por fim, não se esquecer que você tem consulta marcada na médica e inclusive as perguntas que você precisa fazer para ela. Eu quero que você, observando esse mapa, pense, se tivesse que colocar isso de forma linear, quantas folhas você não iria necessitar?
Repare apenas com poucas palavras, você consegue organizar e se lembrar de tudo que você precisa fazer hoje. Então, gostou desse primeiro exemplo de como o mapa mental pode ajudar e facilitar muito a sua vida? Para que o seu mapa seja realmente eficaz, é importante que você siga algumas regras. Vou citar algumas. Primeira, e importante, procure utilizar folhas que não tenham linhas ou folhas sem pauta. E mais, deixe sempre a folha deitada. Por quê? Você só vai utilizar uma folha em pé para fazer anotações lineares. Como a partir de agora nós vamos mudar esse hábito, nós vamos trabalhar um novo conceito, você sempre vai utilizar as suas folhas na horizontal. Segunda regra, é fundamental que você sempre inicie o seu mapa através da ideia central e a partir dela você vai colocando as associações, nunca o contrário. Então você começa sempre do meio e vai expandindo para as regiões periféricas. Terceira regra importante, coloque sempre palavras-chave. Nós usamos uma expressão em memória, dizemos que palavras-chave funcionam como gatilho de memória, ou seja, quando você lembrar daquela palavra que você colocou, uma série de outras informações virão por consequência. Palavra-chave é um conceito muito pessoal, ou seja, o que de repente é palavra-chave para você, pode não ser para mim, mas tudo bem, o importante é que funcione para você. Quarta regra, coloque sempre uma palavra por linha. Sempre que você colocar outras associações, sempre uma palavra por vez. E por fim, quinta regra, obedeça aquilo que nós chamamos de hierarquia. O que é isso? Fazendo então uma comparação com a árvore. A sua ideia central no mapa seria o tronco e você vai ter sempre uma. A partir do tronco, você vai então colocar alguns galhos. Esses galhos serão as suas ideias primárias. Estarão associadas à ideia central. Depois você vai colocar ramos. Esses ramos serão as nossas ideias secundárias. E se você quiser, você pode colocar ainda mais detalhes. Esses detalhes nós chamamos de folhas. E não existe um número correto para galhos, para folhas ou para ramos. Depende do assunto e depende do nível de detalhes que você deseja se lembrar. Mas é fundamental que você sempre obedeça a essa ordem. Primeiro você parte do tronco, depois os ramos, galhos e as folhas. E assim você vai ter todo o seu mapa completo e eficaz. Você deve se recordar, no primeiro volume, quando nós falamos sobre a importância da imagem para a memória. Você pode e deve começar a substituir algumas palavras do seu mapa por figuras, ilustrações ou desenhos. Mesmo que você não saiba desenhar, o importante é que você represente a ideia, que você possa demonstrar a palavra-chave. Em mapa mental, nós chamamos isso de ícones. Quais alguns ícones que você certamente usou ou entende se eu citar? Se eu disser a você a palavra ideia ou eureka, como é que você representaria uma grande ideia? Certamente, através de uma lâmpada. A lâmpada é um ícone da ideia eureka. Se eu falar a palavra justiça, quando você ouve justiça, qual o símbolo que você se lembra? Qual é a simbologia que a justiça utiliza? A balança é um ícone. E se eu disser amor? Quase que a unanimidade das pessoas, quando ouve a palavra amor, representa por qual figura ou qual desenho? Um coração. Então, comece a utilizar esses ícones para melhorar ainda mais o seu mapa mental.
eu quero deixar para você algumas vantagens que traz o mapa mental. Dentre inúmeras, quais as principais que nós podemos citar? Primeiro, estimula o pensamento. Você vai começar a perceber, utilizando essa técnica, que o mapa mental incentiva a flexibilidade no pensamento. Traduzindo, você começa a ter mais criatividade, não só para elaborar os seus mapas, mas, por consequência, em outras situações do seu cotidiano. Economia. Estamos falando de que economia? Primeiro, de papel, e você percebeu como realmente o mapa mental é sucinto, e principalmente economia de tempo. E eu sei que isso é muito valioso para você. Por fim, se você comparar, você vai também perceber que uma das grandes vantagens do mapa mental em relação a anotações lineares é que, sem dúvida, ele é bem mais divertido de utilizar. Aonde você pode aplicar a técnica do mapa mental? Dentre inúmeras opções, eu quero deixar algumas sugestões para que você comece a utilizar e praticar a partir de agora. Primeira aplicação, estudo. Se você precisa estudar porque está fazendo um curso, está no ensino médio, fundamental, está fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, não importa. Certamente você tem uma quantidade grande de matérias para estudar. E se você está pensando em prestar um concurso público, você sabe quantas pessoas hoje concorrem em uma vaga para um concurso público? Comece a usar o mapa mental para organizar as suas matérias e você vai descobrir na prática que você pode simplesmente revolucionar a sua forma não só de estudar, mas principalmente lembrar depois do que você estudou. Segunda aplicação, que tal você utilizar o mapa mental para fazer apresentações? Frequentemente nós somos convidados ou até intimados, temos oportunidades para nos expor diante de pessoas. No trabalho, na escola, com seminários, na igreja, encontros sociais, enfim, várias ocasiões que você é chamado para falar diante de pessoas. Por que nós ficamos tão apavorados com situações como essa? Colocamos tudo o que precisamos ou queremos falar através de forma linear. E na hora, quando todo mundo está nos olhando, o que ocorre? Não encontramos a informação no papel e, por consequência, esquecemos. Comece a mapear as suas apresentações e você vai perceber que uma apresentação bem feita começa inicialmente de como a pessoa organiza as ideias no papel. Você pode praticar um mapa mental para qualquer apresentação, não importa o tempo ou o assunto que você irá abordar. Mais uma aplicação. Quando você está ouvindo alguém falar, em uma reunião, assistindo a uma aula, uma palestra, um treinamento, seminário, um culto, não importa. Você já percebeu que muitas vezes nós temos dificuldade em guardar as informações que ouvimos? Aquilo para você é muito importante e você precisa escrever de alguma forma. Quando a pessoa não tem a técnica do mapa mental, o que lhe resta? Escrever. Você já tentou fazer isso? Você tem ideia qual é a porcentagem de retenção quando você linearmente tenta anotar o que uma outra pessoa está lhe falando? Se você já se aventurou nesse exemplo, deve ter percebido que é muito difícil, se não dizer impossível, anotar o que a pessoa está falando. Você acaba se perdendo depois de pouco tempo. Então, nos resta uma segunda e última alternativa: apenas ouvir a pessoa falar. Prestar muita atenção no que ela está dizendo. Já foi feito um estudo para constatar, em termos de retenção, o quanto nós aproveitamos quando ficamos apenas ouvindo uma pessoa falar. E pasmem, acredite, esse estudo descobriu que, em média, de tudo o que nós ouvimos, retemos de fato cerca de 10%.
é realmente muito pouco. Como é que você consegue melhorar e também revolucionar resultados quando precisar ouvir alguém falar? Mapeie o que a pessoa está apresentando. Você vai perceber que da mesma forma que um livro, uma apostila ou uma revista, quando uma pessoa fala com você, ela também lhe coloca informações de forma linear. O que nós faremos então a partir de agora? Colocaremos a ideia da aula ou da palestra no centro, é o nosso tronco, é a nossa ideia central. E a partir daí, nós colocaremos as palavras-chave que a pessoa disse. E acredite, às vezes, uma apresentação de 30 minutos, 1 hora, você consegue resumir tudo isso através de um mapa em uma simples folha deitada. Vejamos agora alguns exemplos de mapas mentais para essas 3 aplicações que nós acabamos de comentar. Repare em seu vídeo. Temos aqui um exemplo de uso do mapa mental para o estudo da matéria geografia. O termo geografia teve origem na Grécia Antiga. A palavra deriva da união do prefixo geo, que significa terra, com a palavra grafos, que em grego significa escrever. Geografia é, então, o estudo da terra. Este estudo engloba não apenas a superfície terrestre, mas também os aspectos da atmosfera e da hidrosfera, bem como seu equilíbrio natural, incluindo os recursos minerais, a água, o solo e a vida animal e vegetal. A geografia também estuda os fenômenos oriundos do tempo e do espaço e leva em consideração diversos aspectos urbanos, culturais, econômicos, sociais e políticos. Assim, neste mapa mental, temos a geografia como ideia central e todos os aspectos que englobam esta ciência como palavras-chave importantes para o entendimento deste estudo. Veja agora um mapa mental para a elaboração de uma apresentação. O primeiro passo é colocar um tópico principal, ou seja, uma ideia primordial no centro de uma folha, e a partir dela, irradiar palavras-chave e imagens, seguindo uma ordem lógica e destacando pontos importantes, sempre usando conexões e associações entre as ideias. A vantagem de utilizar essa técnica é que as informações formam um quadro completo, ou seja, constrói-se uma visão global do assunto. Há ainda a possibilidade de se inserir ou retirar informações facilmente. Isso sem falar do benefício de aumentar, por meio deste recurso, o interesse da plateia, inclusive pelo contato visual. É importante que, além do mapa mental, sejam utilizados sempre que possível recursos visuais e auditivos, como forma de estimular os diversos sentidos das pessoas. A regra mais importante ao elaborar um mapa mental de uma apresentação é sempre utilizar as palavras-chave dos assuntos e algumas imagens para incentivar a memória. Neste terceiro e último caso, temos o exemplo de como a técnica do mapa mental pode ser utilizada para facilitar o registro de informações recebidas em aulas, palestras, reuniões, treinamentos e outros eventos deste tipo. Vamos utilizar um exemplo de aula sobre o próprio mapa mental. Primeiramente, é importante entender que o mapa mental é um método de registro de informações que utiliza anotações não lineares, ou seja, é uma poderosa ferramenta de associações de ideias. Para montar um mapa mental eficaz, as principais regras são colocar as informações de forma ordenada, respeitando sempre uma hierarquia, em que a ideia central ficará sempre no meio e será a raiz do mapa, e a partir delas serão formados os troncos, galhos, ramos e folhas, tudo, lembrando uma árvore. Para isso, utiliza-se palavras-chave ou ilustrações.
Existem inúmeras vantagens em utilizar a técnica do mapa mental, como, por exemplo, a flexibilidade, a rapidez na consulta pela facilidade visual, a economia de tempo, papel e, por consequência, dinheiro, já que o mapa pode ser feito no papel ou no computador. Além de tudo, é ainda um método bastante simples e divertido, que utiliza uma linguagem natural e acessível para qualquer idade. Pode ser utilizado nos estudos para organizar matérias e resumos, na área profissional, para a criação de agenda ou planejamento de palestras, reuniões e apresentações, dentre outros fins. Na vida pessoal, o mapa mental é útil na elaboração de roteiros de viagens ou preparação de listas de atividades, tarefas ou compras. Vale a pena utilizá-lo. Não se esqueça de utilizar a técnica do repasse, que nós comentamos no primeiro volume, também para os seus mapas mentais. Como é que você deve então fazer isso? 48 ou 24 horas antes do seu desafio, apresentação, prova, concurso, não importa o que seja, pegue o seu mapa e com as suas palavras, utilizando a ideia central e as palavras-chave, você tenta reproduzir a matéria. Você tenta simular a apresentação. Você tenta recordar do que estava escrito no livro, na apostila, no material que você utilizou. Se você perceber que apenas revisando o seu mapa, você conseguiu se lembrar de tudo que era importante, acredite, o seu mapa está correto. E garanto, você pode ir tranquilamente para o seu desafio. Pode acontecer, na hora de revisar, de repassar o mapa, em algum momento você percebe que uma informação importante ficou de fora. Não tem problema. Você coloca uma outra palavra-chave, você coloca um outro detalhe e aí sim você completa o seu mapa. É importante você sempre criar o hábito do repasse, porque muitas vezes, quando fazemos o mapa a primeira vez, parece que ele está completo. É só na hora da revisão que você descobre que estava faltando alguma informação ou algum gatilho para a sua memória. Eu quero lançar um desafio a você nesse momento. Tudo o que nós falamos nesse segundo volume, desde o início, se você tentasse colocar de forma linear, quantas folhas você precisaria? Consegue imaginar a quantidade de informações que você teria que colocar no papel? Repito, se você tentasse fazer de forma linear. Eu quero colocar aqui um último exemplo para demonstrar que tudo que você quiser pode ser colocado em forma de mapas mentais. Eu vou pedir que você observe atentamente e eu fiz para você um mapa mental de todo o segundo volume que você está ouvindo. Algumas palavras-chave vão resumir tudo o que nós conversamos até agora. Repare. Observe então comigo o mapa mental desse volume 2. Ideia central, volume 2, memorização com mapas mentais. Primeiramente, o que nós abordamos? As anotações lineares e falamos principalmente das desvantagens que elas trazem. Muitas palavras, a quantidade grande de palavras que usamos, o tamanho que fica, muitas folhas e, pior que tudo isso, é o fato de não conseguir se lembrar de muitas informações depois. O que elas provocam? Primeiro, monotonia. Lembra do cansaço visual? A perda de concentração? O tempo que você acaba perdendo para tudo isso? E, mais uma vez, com uma grande chance de não se recordar do que você precisa. E demos alguns exemplos de como nós, durante até hoje, utilizamos as anotações lineares para fazer relatórios, para estudar as matérias, para estudar para concursos ou fazer apresentações. Depois, começamos a falar de mapa mental. Lembra-se do conceito de mapa mental?
é uma forma associativa ou não linear de você organizar as informações, as suas ideias ou seus pensamentos de uma maneira criativa e principalmente que estimula a sua memória. Algumas regras que são importantes para que o seu mapa mental seja realmente eficaz. Primeira delas, utilizar sempre a folha deitada, sempre na horizontal. Depois, iniciar pela ideia central e a partir daí você vai colocar as palavras-chave. Você se recorda que nós falamos de unidade? Uma palavra por linha. E não se esquecendo da hierarquia. Utilizar troncos, galhos, ramos e folhas. Depois, comentamos sobre os ícones, aquelas ilustrações, desenhos que você deve também utilizar no seu mapa, porque estimulam a memória e fazem com que você consiga se lembrar bem mais rápido do que é necessário. Falamos depois das vantagens em utilizar a técnica do mapa mental. O pensamento torna-se mais criativo e flexível. A economia de papel e principalmente de tempo. E, claro, uma forma muito mais descontraída e divertida de você fazer anotações e lembrar posteriormente delas. Por último, comentamos sobre as aplicações do mapa mental e eu deixei para você 3 sugestões. Primeiro, para estudar, organizar todas as suas matérias, inclusive as mais difíceis. Depois, fazer apresentações. Sempre que você precisar se expor em qualquer situação, seminário, uma reunião, você vai utilizar essa técnica. E o caso contrário, quando você está assistindo a uma aula, a uma palestra, a uma reunião, utilizar o mapa mental para organizar o que a pessoa está falando. Com algumas palavras, você tem todo esse volume 2 em um mapa mental. E aí, não é interessante? Chegamos ao fim deste segundo volume da coleção sobre memorização e mapas mentais. Eu desejo que você comece a praticar tudo o que nós vimos e utilizamos nesses 2 volumes. Pratique, coloque no seu dia a dia e você vai perceber a grande diferença que essas técnicas podem fazer. Eu quero reforçar alguns convites que deixei no primeiro volume. Se você tiver qualquer dúvida ou se você preferir aprofundar os seus conhecimentos, não só com esses assuntos, memorização, mapas mentais, mas com outros, oratória, inteligência emocional, leitura dinâmica, entre em contato com a nossa escola, Centro de Aprendizagem Acelerada. O endereço, site, o e-mail está aí no vídeo. Entre em contato conosco, marque uma aula gratuita e nunca pare de querer aprender. Sucesso e que Deus abençoe você.